Há uma barreira entre o homem e Deus. E há esta barreira colocada pelo próprio Deus. Isto está escrito assim no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A palavra caminho é mencionada pela primeira vez. Perceba que a primeira consequência do pecado foi o homem ser expulso do jardim do Éden. Isto, em linguagem espiritual, é perder a presença de Deus, perder a comunhão com Deus e viver uma vida segundo a carne, viver uma vida segundo o ego, por si mesmo. A segunda questão é que Deus colocou uma barreira no caminho da árvore da vida. Na linguagem espiritual, a árvore da vida é o próprio Deus. Lembra? Jesus veio para nos trazer a vida desta árvore, a vida eterna, perdida por causa da incredulidade e da desobediência. Veja que há uma espada de fogo, guardando este caminho. Então, há uma separação, algo impedindo que o homem tenha comunhão com Deus. E o homem ficou morto, isto é, separado dessa vida, da árvore da vida, isto é, ficou separado do Espírito de Deus. Portanto, está explicado a razão de Jesus ter dito: o que nasce da carne é carne, isto é, está fora do jardim do Éden. O que nasce do Espírito é Espírito, e pelo Espírito nós voltamos ao Éden. E o Éden fica estabelecido no nosso ser interior, porque o reino de Deus está dentro de nós. O Éden está dentro de nós quando Deus está presente em nosso homem interior. Portanto, a dificuldade para crer é que todos nós nascemos incrédulos. Ninguém nasce crente, porque o que nasce da carne é carne. Nasce com uma barreira que há entre o homem e Deus. Somente por Jesus Cristo é que esta barreira pode ser tirada e o Éden pode se tornar o nosso interior. Portanto, há uma grande dificuldade em crer e confiar em Deus, porque a nossa natureza se tornou a natureza da serpente. E a natureza diabólica é sempre não crer, desconfiar de Deus. Este é o princípio da mente satânica. Foi assim que Deus disse. Portanto, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de alguém que removesse essa espada de fogo, passasse por ela. Ela também representa a palavra de Deus. E Jesus veio para isto. Ali na cruz, ele sofreu a espada de fogo. Ele sofreu o juízo da palavra de Deus. E por causa disto, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Este caminho novo e vivo é para nós entrarmos na presença de Deus e vivermos na presença dele. É assim que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Vejam só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, que é coragem, para entrar no Santo dos Santos, presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Veja que pelo sangue de Jesus indica que a espada traspassou-lhes, isto é, ele foi morto por causa da palavra de Deus. Quando ele se fez carne, ele se fez pecado por nós, ele morreu por nós. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. É um caminho novo e vivo. Esse é Jesus crucificado pela sua carne. Então ele removeu a barreira que há entre nós e Deus, o pecado, a nossa natureza mental de incredulidade. Precisamos compreender que há muita incredulidade no coração do homem.
e que a fé e a confiança em Deus pode ser só de lábios. Por isso, o homem tem grande dificuldade de ir direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Por quê? Só Ele é que abriu-nos o caminho para o Éden. Nenhuma outra pessoa pode fazer essa mediação. Nenhum homem. Você não pode ir atrás de um homem para ir até Deus por você. A vontade de Deus é que você vá até Deus por meio de Jesus Cristo. Este é o segredo da Escritura e do Evangelho. Esta é a comunicação, esta é a comunhão que nós temos. Muitos pensam que ter comunhão é comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho na ceia. Isto não, isto é um símbolo de que nós recebemos o sacrifício de Cristo. Mas a realidade desta comunhão é passar pela morte de Cristo. Se não passarmos pela espada refulgente, a espada de fogo, nós não temos como ter comunhão com o fogo que é Deus, porque Deus é um fogo devorador. Bom, há muito que meditar sobre isto. Deus nos deu Jesus. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Medite nisto. Você vai a Deus por meio de Jesus. Então Jesus nos abriu um novo e vivo. O que é um caminho novo? É um caminho que ninguém passou por ele. Mas Jesus abriu. O que é vivo? De vida. O que o homem perdeu quando foi expulso do jardim foi a vida. Isto é, ele ficou morto em pecados e delitos. Agora nós voltamos por meio de Jesus Cristo. Este é o segredo. E agora compreendemos porque temos grandes dificuldades de crer. É porque a carne é incrédula. Por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E crendo por meio de Jesus Cristo, e crendo em Jesus, e recebendo o que Deus deu, nós voltamos ao Éden. Voltamos a comer da árvore da vida. Jesus mesmo disse: quem de mim se alimenta, por meio de mim viverá. Então você terá uma vida que se alimenta de Jesus. Se você não nascer de novo, você não terá a vida que se alimenta de Cristo. De que o homem alimenta sua alma? O homem alimenta sua alma do que as outras pessoas fazem, ou do que ele mesmo faz. Ele coloca na mente, no seu coração, obras da carne, suas e dos outros. Olha o seu coração agora. De que ele está cheio? Você está pensando no que os outros fizeram. Você está pensando no que os outros falaram. Você não consegue pensar no que Cristo fez. Por quê? Porque ainda está ocupado com as coisas da carne. Passe pelo novo e vivo caminho. Ocupe-se do que Cristo fez. Não se preocupe com o que o homem faz. Quando Estevão estava pregando cheio do Espírito Santo, ele não se preocupou em ser morto por pedradas. Ele simplesmente pregou cheio do Espírito Santo. O que os homens fizeram não fez diferença para ele. Ele estava vivo com a vida eterna. Deve ser assim até agora. Nós estamos vivos pela vida eterna que há em Jesus Cristo, quando andamos pelo novo e vivo caminho. Portanto, verifique se você realmente confia no Senhor. Verifique se você tem esta comunhão e busca esta comunhão. Isto é a coisa mais importante da nossa vida aqui da terra. Podemos ter de tudo, podemos ser de tudo, mas se não andarmos neste caminho novo e vivo, como nós vamos chegar a Deus? Precisamos desta comunhão para recuperarmos o Éden. O que significa o Éden? O prazer de viver, a vida prazerosa. Vamos voltar por meio de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor e o amor de Jesus esteja com todos vocês. Compreenda isto. É difícil crer. Por quê? Na maioria das vezes confiamos mais em nós ou mais em alguém que não seja Jesus Cristo. Ninguém mais é o caminho. O caminho novo e vivo é Jesus. E onde ele está? Quando você crê nele, ele vem para o seu espírito, te dá vida e você renova sua mente para ser uma nova criatura.
Isso é o mais importante. Quando nós conseguimos isto, nós encontramos um tesouro de grande valor. O reino de Deus no nosso ser interior. Fiquem na paz e na alegria do Espírito Santo. Amém.